4 erros para você evitar na hora que for fazer o seu próximo Instagram Reels. É isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Fica aqui comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Martins, especialista em marketing digital para a saúde, e aqui nesse canal trago dicas para otimizar o teu conteúdo, a produção de conteúdo, para que você se posicione com mais autoridade e consiga captar e converter mais pacientes para o seu consultório ou clínica. Vamos lá! Instagram Reels é o formato do momento. Instagram tem feito um esforço muito grande para distribuir cada vez mais este formato. Não é à toa que o tempo de vida útil do conteúdo de um Reels é muito maior que o tempo de vida útil de um conteúdo, seja uma foto, um vídeo só ou um carrossel, e até um IGTV. Então a gente precisa entender que este é o momento de se desafiar um pouco mais, entender melhor esse formato e começar a trabalhar com ele. Por isso, depois de analisar, eu já fiz uma aula de mais de 1 hora sobre Instagram Reels lá no Smart Doctors, que é a minha plataforma, com tudo sobre marketing para a saúde. O pessoal já está tendo muito resultado, muita visualização, muito alcance, muito engajamento. E aí, então, eu comecei a avaliar o que estão fazendo bem feito e o que a gente poderia melhorar. Separei 4 dicas que eu quero trazer aqui. E a primeira dica delas, por mais simples que seja, muita gente erra, que é o seguinte: não ter uma apresentação do que você vai falar. Muitas pessoas acabam começando os Reels já ali numa dancinha, num gracejo. E aí é legal a gente, até antes de entrar para isso, entender a separação entre Reels de entretenimento e Reels de informação. Aqui que eu tô falando é sobre Reels de informação, beleza? Então tenha isso em mente. Se é de informação e a pessoa tá ali scrollando, ela tá navegando no feed dos Reels, o que a gente tem que fazer? A gente precisa, logo de cara, dar uma informação do que é que vai ser passado ali. Então você pode fazer uma introdução, como muitos fazem, a mãozinha daquele jeito, ou assim, ou assim. Não sei o jeito que você prefere, mas é importante que você tenha uma informação, tanto do que você vai falar e também de quem é você. Por quê? O Instagram Reels entrega um conteúdo para muitas pessoas que não te seguem, então aí é uma boa oportunidade para você conseguir se apresentar de forma sucinta, muito rápida e conseguir converter essa pessoa que não te segue para um novo seguidor. Segunda dica aqui que vale a pena para você é o seguinte: você precisa prestar atenção nos textos que você está colocando. Tem muitas pessoas que ficam ali e faz ali a dancinha e o texto é rapidinho, então fica tudo muito rápido. E o problema do texto ser muito rápido é que não dá para ler. E por mais que seja muito rápido também, 15 a 30 segundos a duração dos Reels, ninguém quer ficar assistindo várias vezes. Então toma cuidado com isso, Sempre pensa assim, será que eu tô colocando um tempo suficiente que dê leitura? E aí eu vou desdobrar isso aqui em outros 2 pontos. Será que a letra que eu escolhi, o tamanho tá legal, o tipo de letra tá legal, para que essa pessoa consiga ler sem nenhuma preocupação? E o terceiro ponto aí é, será que a combinação de cores que fiz está legal? Veja, eu tenho uma cor um pouco mais escura do que eu tô aqui. Se eu colocasse um texto escuro aqui, ficaria difícil de ler. O inverso também, se tivesse um texto muito branco aqui, ficaria difícil de ler. Então a gente precisa entender, se eu tô usando uma fonte escura, eu preciso contrastar. Se eu tô usando uma fonte clara, eu preciso contrastar com uma cor mais escura. E isso é importante para que você garanta legibilidade. Afinal, se você vai passar uma informação em texto, a gente tem que ter certeza de que do outro lado a pessoa está conseguindo ler. Senão, não vai servir de nada. Ela vai perder o tempo dela, você vai ter perdido seu tempo e no final não vai ter resultado nenhum com isso. Então fique atento. Vale tirar um tempinho para você revisar se o texto está com uma boa legibilidade. Terceira dica aqui que eu te trago aí para que você não erre é onde colocar os textos. Esse é muito importante porque é onde eu vejo aí, pelo menos, garanto para você, 80-90% dos Reels que eu vi de informação erraram nisso. Porque quando a gente grava na vertical, certo? Mas a gente tem que entender que ele não vai ser exibido na vertical para a maioria das pessoas. Como assim, Thiago? É muito simples. Na prévia do feed, nós temos a exibição de
4 por 5, então ele tem 4 de largura por 5 de altura. Ele tem a largura de 1080 pixels por 1350 pixels de altura, ou seja, ali ele já corta um pouco a vertical. Então se você coloca textos muito no topo ou muito embaixo, a pessoa não vai conseguir ler. Outro ponto é que quando nós estamos no feed explorar, ali na lupinha, a primeira coisa que aparece são os Reels, mas ali ele tem um corte quadrado, e este corte quadrado é 1080 por 1080, ou seja, ali vai cortar mais ainda seu texto e pode ficar sem sentido algum. A grande verdade é que a gente precisa pensar o quê? Se a decisão da pessoa consumir é muito rápida, eu preciso garantir que eu dê todo o subsídio necessário para que ela clique e veja os meus Reels. A mesma coisa acontece de cortar quando eu coloco o texto muito embaixo e a pessoa tá realmente no Reels ali, vendo ele totalmente vertical, mas o problema é que meu texto tá tão embaixo que ele fica atrás da minha legenda. Então toma cuidado com isso, né? Como que você pode garantir que o teu texto esteja no lugar correto? Bom, primeiro de tudo, quando você estiver fazendo a edição, se atente para o tamanho da tela, né? Tira mais ou menos um dedo e meio ali da parte superior e da parte inferior para você ter algo levemente vertical. E aí você vai garantir que o seu texto seja legível para a maior parte das pessoas. Caso você queira, dê um passo atrás e grave com uma distância maior. Não tem problema você fazer isso durante a gravação, porque o importante é que quando você se distancia, você tem mais área de cobertura para que você tenha essa liberdade de apontar. Se você grava muito perto, olha só, fica ruim aí no recorte, né? Vai ficar só uma cabeçona flutuando e você não vai ter muito espaço. Então tome cuidado com isso, né? Isso é algo que você pode controlar 100%, porque depende do momento da produção e da pós-produção, beleza? É um detalhe, mas que vai fazer a diferença na hora que você for colocar esse teu conteúdo a público. Quarta dica do que não fazer. Olha, se a primeira foi apresentar-se, a última tem que ser uma chamada de ação. Se o seu Instagram Reels foi uma boa informação, levou a pessoa do ponto A para o ponto B, deu um conteúdo de valor, é importante que você faça uma chamada de ação. Pode ser compartilhe, me siga para mais dicas, enfim, aí vê o que você acha mais interessante, mas é importante que você lembre-se sempre, você tem que contar uma história, seja ela 15 ou 30 segundos. Então conte essa história por inteiro, apresente-se, fale bem, dê a informação com clareza e no final faça um fechamento. Toda boa história tem começo, meio e fim. Você sabe disso, eu também, todo mundo sabe. Então fique atento a isso, porque com certeza vai elevar muito o nível do seu Instagram Reels. E lógico, as pessoas que não te conhecem vão ter um incentivo a mais para clicar, ver o teu perfil, de repente até te seguir. Beleza então, doutor? Beleza então, doutora? Essa é a dica que eu queria trazer para você aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, manda um joinha, me coloca a sua dúvida, porque é muito prazeroso quando a gente tem esse feedback de quem tá do outro lado aí. Espero que tenha ajudado. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.